Levanta a mão. Se tira uma... Vamos lá, então, gente. Vamos pegar o feeling novamente aqui. Acontece, né? Bem, então nós estávamos falando aqui sobre o flow, né? Eu havia falado que não existe sucesso sem flow. E por que que não existe sucesso sem flow? O flow, ele traz um poder de uma aprovação de uma forma assim imaginável. Imagina você sentado na sala do vestibular, o teu coração bate rápido, as mãos suam, mas de repente tudo muda. Você olha para a tua prova, né, e parece que cada questão começa a conversar com você. Ou seja, você reconhece, você começa a estar envolvido naquela experiência. Você começa a se acalmar, você começa a ficar tranquilo, você começa a olhar e perceber, nossa, eu estou confiante, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou acessando tudo aquilo que eu ouvi, que eu aprendi, que eu treinei. Então, você fica numa sensação como se o tempo passasse sem você perceber. Lógico que a gente tem estratégias de prova, mas dá aquela sensação que você está muito envolvido na experiência. Então, você tem maior nível de produtividade, você tem maior nível, né, de assertividade e efetividade. Então, por quê? A tua mente fica leve, então a tua tomada de decisão é muito mais assertiva. Você não fica, será que é A, será que é B, será que eu estou certo? Você não fica em diálogo. Você pensa e faz. Você reconhece, né, acessa o seu conhecimento, reconhece a resposta, entende o enunciado e vai lá e marca. Então, as respostas fluem com clareza e isso não é mágica, isso é flow. Então, estado de flow é esse estado, né, mental em que você concentra tanto, você entra num processo de hiperfoco que você esquece até do relógio. Lógico que a gente está falando de um concurso e a gente tem o quê? Foco, responsabilidade, a gente está atento à estratégia para gerar mais consciência para vocês sobre flow. Sabe quando você joga um videogame, né, e passa horas sem perceber? Quando você lê um livro, quando você está numa rede social, assistindo maratonando uma Netflix, você fica tão envolvido na experiência que você não pensa em mais nada. Então, o flow ele te coloca nesse estado. Então, no vestibular, estar em estado de flow significa transformar nervosismo em confiança e mostrar tudo o que você já estudou. Tudo que você já estudou, você consegue treinando e acessando o estado de flow. Então, como é que funciona, né, o flow nos estudos? As pesquisas mostram, existe um psicólogo húngaro, Mihaly, que ele estudou, ele começou a desenvolver o flow em 1975. E cada vez mais tem, essas pesquisas estão crescendo, estão avaliando cada vez mais, mas cada vez que se estuda, mostra um nível de produtividade, o quanto que aumenta, um nível de intelectualidade, de aprendizado. Então, as pesquisas mostram o seguinte: estudantes em flow conseguem até 490 a mais de aprendizado. É como se uma hora de estudo valesse por quase 5 horas. Isso é fantástico. Quantos alunos ficam, às vezes, 10, 12 horas estudando, mas não conseguem reter, às vezes, nem 10% do que estudou? E aí começa um processo de autocobrança, de cansaço, de burnout, né? Muitos até desistem no meio do caminho, não conseguem. Então, flow é algo que faz total diferença dentro de uma mentoria de alta performance, dentro do seu estilo de vida. Pessoas em flow podem ser até 500% mais produtivas. Lógico, se você pega uma coisa para fazer e você está ali produtivo, totalmente concentrado, nada te distrai, lógico que você produz muito mais. Isso é como se um dia você estudasse equivalente a 5. Então, essa escala, ela é algo que faz total diferença entre um vestibulando comum e um vestibulando de alta performance. Fazendo uma analogia no esporte, um atleta comum e um atleta de alto rendimento. São esses estados de flow que esses atletas, né, porque vocês também são atletas, atletas intelectuais, atletas que têm uma competição chamada vestibular.
Então, agora você imagina você estudando 2 horas e seu colega 5. Mas na hora da prova você lembra muito mais porque treinou sua mente para estar em flow. Isso é maravilhoso. Isso dá uma sensação dessa jornada, né? Quando vai chegando no final do ensino médio, os nossos jovens estão cansados, esgotados, né? Alguns querendo meio que chutar o balde, outros vão se arrastando e alguns estão motivados, sim. Mas imagina como fica a jornada desse jovem a partir desse acesso, desse estado de flow. Muda. E aqui muitos podem, por não saber o que é flow, será que isso é mágico? Será que é sorte? Será que é treinável? Se sim, como? E eu acredito que está aqui a Júlia. Está aqui, Ju? Deixa eu ver se a Ju está aqui. Vindo? Você está aí? Tô aqui. Tô aqui. Tá Ah, ouvindo? está aqui, ó, a nossa atleta. Peraí, deixa eu ligar a E câmera. a câmera aí. Vê se agora Ela foi. vai se Minha câmera tá apresentar. meio rebelde hoje. Não, fica Eu ligo, tranquila. ela não liga. Foi. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem. Seja muito Saudades. Seja muito bem-vinda. Botei essa foto aqui, que é uma foto que eu gosto muito também. A Ju vai só se apresentar um pouquinho, ela vai falar que lá na frente a gente vai falar mais aí de uma experiência que a Ju vivenciou aqui. Mas, Ju, durante o esporte, você acessava estado de flow? Você aprendeu a acessar estado de flow? Com certeza. Com certeza. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Júlia Barbieri. Durante 11 anos, 12 anos, eu fui atleta de patinação artística. Em 4 deles, eu representei a seleção brasileira de patinação artística. E no meio disso tudo, eu também acabei entrando na minha preparação de vestibular. Hoje eu faço medicina. Estou no quinto ano que vem serei médica. E o estado de flow, assim, foi algo que, assim, nas competições e tanto para preparação para o vestibular, foi algo que com muito treinamento, né, a gente conseguiu fazer com que eu alcançasse e tivesse minha melhor performance, tanto nas provas de competição do esporte, quanto nas provas de vestibular. E a Ju foi atleta de seleção brasileira, né, Ju? Isso, Atleta de seleção durante brasileira 4 aninhos. durante 4 anos. Então, é possível, né? É possível. É uma jornada complexa, mas é possível. Sim, eu brinco que os vestibulandos são os atletas da sala de aula, né? Porque todo dia a gente tá lá, a gente faz a mesma coisa todo dia, às vezes a gente enjoa da rotina porque é muito repetitiva, faz redação, faz simulado, faz questão de matemática, física, erra, não vê sentido em muitas das matérias que a gente estuda, mas a gente precisa ter a visão de longo prazo de que a construção, ela é diária, né? Se a gente começa a ver as coisas, os resultados no imediatismo, a gente acaba se perdendo, a gente acaba perdendo o foco do nosso objetivo, ficando ansioso, e isso atrapalha o que a gente chama de estado de flow, que é o momento presente, né? Você ter o foco no momento presente, atenção plena, fazer a sua execução máxima com tudo aquilo que você pode e tem disponível no momento. E quando você começa a se projetar para o futuro num nível que te causa ansiedade, num nível que faz com que você se trave na hora de resolver uma prova, de resolver uma questão, isso são gatilhos contrários do estado de flow. Eles vão mais te tirar do que te levar até lá. Sonhar é importante, mas a gente tem que saber como planejar o nosso sonho. Perfeito. E agora você está numa nova competição, né? Prova para residência, né? Agora eu tô numa nova competição. Eu enfrento o vestibular novamente, dessa vez contra outros médicos, né? Em busca da minha vaga na residência. Com certeza já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Obrigada, viu, Amém. Ju? Fica aqui um pouquinho com a gente, porque a gente vai querer ouvir mais você, tá? Claro, eu tô aqui. É só chamar. Vou deixar a câmera desligada para não tirar o foco aí do pessoal. Então, sim, o estado de flow é um estado treinável, né? É um estado treinável. Você precisa, assim como você precisa treinar o seu cérebro, o seu físico, o seu espírito, tudo isso você precisa entender que a mentalidade ele é um processo
crescente, contínuo e que é treinável, sim. E como que a gente consegue treinar, né? Como é que a gente consegue entrar nesse processo para viver em alta performance, que é um processo onde você supera a si mesmo. É um processo que você vai crescendo, você vai se percebendo, descobrir coisas novas, de confiar no seu conhecimento, de perceber, de acordo com a sua visão, situações que você vai se sentindo capacitado para você atingir esse objetivo. Então, pensando nisso, eu me especializei em estado de flow. E sim, existem mais de 17 tipos de gatilhos. Hoje já está na média de 22 gatilhos, tá? Que você, quando descobre qual ou quais são os seus gatilhos, você pode treinar e acessar quando você quiser. Isso é maravilhoso, mas é treinável, tem que treinar, ok? Então, eu vou te explicar hoje apenas um gatilho, só para a gente começar a entender. Apenas um gatilho. Imagina você estudando uma lista de exercícios. Então, pensa comigo, se os exercícios forem muito fáceis, você vai ficar entediado. Ah, isso é muito fácil. Ah, isso aqui já sei, já sei. Você nem dá atenção e às vezes tem até pegadinha ali. Você, já sei, já sei. Se forem impossíveis, aqueles cálculos terríveis, né? Aquelas matérias que muitas das vezes são muito complexas, você trava, pode ficar nervoso, ansioso. Ai, meu Deus, isso vai cair na minha prova. Já sei que eu não vou conseguir. E aí começa a entrar num diálogo interno muito negativo ou crítico, e isso te tira do foco, te deixa mal emocionalmente, tira a sua motivação, mas quando você está pronto, você está no ponto certo, ou seja, existe uma questão, ela é desafiadora, porém eu consigo concatenar as ideias, eu consigo entender, acessar conhecimentos, ligar os pontos e sim, marcar com confiança. Então eu tenho um estado aí de desafio versus habilidade. Então, acima disso, um pouco acima disso, quando você está no ponto certo, a sua mente começa a entrar nesse estado de flow. Então, é por isso que muitos estudantes eles não confiam em si mesmos. Ou eles começam a entrar num processo de autocobrança, por isso que estuda muitas horas e nem sempre tem assertividade, porque eles não conseguem entender, eles começam a se subestimar e entendendo que eles só têm que treinar, treinar, treinar mais. Mas o estado de flow te ensina a treinar certo. Tá? Então, o segredo é aprender e ajustar esse equilíbrio e treinar a confiança de que você está pronto para encarar essa prova, que você está pronto para esse desafio porque você está habilitado. Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, que o Mihaly ele mostra muito sobre isso aqui. Então, se você tem uma habilidade baixa, ou seja, eu tenho a minha questão cognitiva, a minha carga cognitiva, como vestibulando está baixa, e o desafio tá alto, eu fico frustrado, vai me dar ansiedade. Eu não vejo perspectiva. Quando o desafio tá baixo e a habilidade tá alta, eu fico entediado. Ah, isso aqui tá muito fácil. Então, como que é o flow? É quando a minha habilidade está alta e o desafio, eu consigo perceber que esse desafio é possível vencer. Ele não foi vencido, mas é possível vencer. Então, quando eu entro nesse estado aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar. Quando eu entro nesse estado, é onde as coisas começam a acontecer. É onde as coisas começam a acontecer. Então, eu venho aqui, ó, e esse fluxo aqui da habilidade com desafio, porque eu estou bem preparado, estudando bem, extraindo bem, concatenando bem, confiante, tranquilo, ambicioso, focado, com raça. E eu estou vendo que o desafio é alto, porque é vestibular. Eu quero medicina, é muito concorrido e está tudo bem, mas eu estou preparado, então eu vou para cima. Então, aqui eu entro nesse estado de fluidez, de fluxo, sabe? Eu entro em fluxo e eu consigo realmente ficar muito concentrado, eu tenho interesse nesse desafio. Então, tudo que eu me interesso, eu tenho atenção, em tudo que eu tenho atenção, eu me concentro.
E quando eu me concentro, eu consigo realmente entregar o meu máximo potencial. Faz sentido isso? Coloca aqui para mim. Também tem alguém? Faz sentido, né? Coloque aqui para mim. Faz sentido para vocês entenderem o que é flow? Isso é treinável, gente. Isso é treinável, tá? É treinável. A gente vai entender mais um pouquinho sobre isso. Eu quero trazer para vocês um exercício bem simples. Vocês topam fazer? Tá todo mundo aí, vocês vestibulando, é impossível não ter uma caneta e um papel perto de vocês, né? Impossível. Então, vamos ver esse exercício mesmo de desafio versus habilidade. Eu quero que você se autoavalie. Você vai dar uma nota de 0 a 10 na habilidade em matéria que você tem. Então, você lista ali 4, 5 matérias e você vai dar ali a nota para sua habilidade, tá? Em relação àquela matéria. E para a dificuldade dela no próximo simulado. Então, o simulado é o desafio e a habilidade é o conhecimento que você tem da matéria. Coloca aí para mim. Você vai se autoavaliar, tá bom? Se autoavalia aí. 2 minutinhos. Como se fosse hiperfoco, Madu? Sim, é um hiperfoco. É um hiperfoco. Só que existem outras questões que estão por trás desse hiperfoco que vem do flow, tá? Ele te traz uma nutrição emocional, tem uma questão química, né? Hormonal que acontece com você, né? O seu nível, você entra numa frequência também, onde você perde a sensação meio que do tempo, né? Então, tem várias questões que estão envolvidas no flow, principalmente quando a gente chama do desenvolvimento de uma personalidade autotélica. É quando você ama o que faz e faz o que ama. Por isso, dentro de várias das técnicas que a gente trabalha, existe a técnica sempre diga sim. E é interessante que quando a gente começa a desenvolver essa técnica, mas eu não gosto da matéria de química, de física. Eu ouço muito, eu odeio física. Só que quando você aprende sobre flow, tudo para você começa a se tornar interessante. Então, quando você começa a dizer sim, eu estou começando a aprender física, sim, eu estou começando a dominar isso, você começa até a se apaixonar pela matéria. Então, tem várias questões quando a gente treina o desenvolvimento do flow, dentre vários gatilhos, dentro desse gatilho da habilidade, a técnica de dizer sempre sim é muito interessante, porque você está aberto para aprender. Quando eu já falo para mim mesma, eu não gosto dessa matéria, eu fecho a minha sinapse. Eu bloqueio a minha sinapse. Então, o professor pode ser o melhor, ele vai explicar, mas o meu nível de interesse diminui, ou seja, eu não dou atenção, a devida atenção, logo eu não aprendo. Então, tem várias técnicas que a gente vai desenvolvendo para você melhorar dentro dessa questão, tá? Fizeram aí? E aí, como é que deu aí? Coloca aqui para mim, entre habilidade versus desafio, quanto que deu? Para a matéria. Vamos supor matemática. Habilidade 5, dificuldade 7. Coloca aí para mim. Como é que ficou? Só para a gente fazer um teste. Pode escrever no chat para mim, senão eu não consigo saber. Ó, tem gente aqui que mandou no privado. Habilidade 4, desafio 7. Tá. No habilidade 4, desafio 7, né? Você começa a entender o quê? Ó, habilidade 3, desafio 7 também, ó, química.
Então, aqui você entra em qual nível? Você está confiante, você está apático ou você fica ansioso? Né? Fica ansioso, porque a habilidade está abaixo do desafio, como você enxerga o desafio. Então, nesse aspecto, você fica preocupada, né? Fica estressada, fica cansada. E aí vem várias questões aí por trás, sabotadores, diálogo interno, né? Melancolia pode acontecer, ou irritabilidade. Então, tem várias questões que acontecem e que isso prejudica o seu rendimento de uma forma geral. Fiz sobre matemática, habilidade 4, desafio 7. Oi, Madu, tá aqui ó, no slide, eu tô passando aqui para você. Mas depois eu vou mandar para vocês, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Eu fiz aqui também um quiz para a gente fazer uma análise de performance mental. Vocês precisam ter aí um caderninho. Tá aqui, ó, de 1 a 5. Anotem aqui, de 1 a 5. Nunca é 1, 2 raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente e 5 sempre. Tá bom? Depois a gente vai voltar aqui. 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente e 5 sempre. Então aqui tem as perguntas. Posso começar as perguntas? Vai colocando aí, vamos somar aí para a gente ver. Primeiro, número 1. Antes de uma prova importante, eu consigo controlar minha ansiedade e focar no que eu tenho que fazer. Então, cada um tem suas estratégias de prova, né? Tem uns que começam pela redação, outros começam pelo aquilo que você domina, para se sentir confiante, é uma das técnicas que eu mais gosto. Mas tem outros que decidem começar pela mais difícil, pelos que eles têm menos habilidade. São estratégias, né? Não existe certo ou errado. 2, coloque aí. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, 1 é nunca. Aqui, ó. Estão pedindo para eu botar. 1 é nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente e 5 sempre. 2, quando estudo, consigo manter foco pelo menos 25 minutos sem distrações. Então, hoje a gente sabe que tem várias técnicas, técnicas do Pomodoro, né, que você pode fazer. Tem o modo Flow, que eu utilizo também, né? Então, celular, redes sociais, pensamentos, você fica longe de tudo isso aqui, você consegue focar, só ficar imerso ali naquela experiência por 25 minutos. Coloca aí. 3, eu confio no que eu estudei e não deixo o medo de errar me atrapalhar. Então, quantos vestibulando na hora da prova sabe a questão, mas ele se permite ficar em dúvida e aí ele acaba optando pela questão errada. Voltar? Bom. Coloca para mim, Matheus, no chat para o pessoal. 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente, 5 sempre. Pode deixar, vou colocar assim. Obrigada. 3, eu confio no que estudei e não deixo meu dia me atrapalhar. 4, já aconteceu de eu estudar muito, mas na hora da prova dar branco ou esquecer o que eu sabia. 5, eu tenho um ritual ou uma rotina pré-prova que me ajuda a entrar confiante. Ele vai botar aí, tá, Beatriz? No chat para você. 6, quando eu erro. Cadê? Tem gente me mandando. Ah, o Matheus já botou aí. Quando eu erro uma questão, tá, de simulado, isso. Quando eu erro uma questão simulado, eu uso o erro como aprendizado, tá? E não deixo me desmotivar. Não fico desmotivado por causa de um erro. Como é que você lida com isso? 7, minha família sabe como me apoiar antes da prova, sem aumentar a pressão. E aí? 8, eu consigo manter disciplina nos estudos, mesmo quando não estou com vontade.
9. Eu já senti o estado de flow. Quando estudo, eu faço algo e o tempo passa voando, eu aprendo muito mais. E 10. Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para minha confiança e ir bem no próximo vestibular, seria quanto? Coloca aí. Agora eu quero que vocês somem. Consiga somar aí para a gente ver o nível que vocês estão. Soma aí, Gabi. 7, 8, 13, 17, 20, 24, 26, 30, 33. É isso? Deu 33 o seu, né? 21, 29. Beleza, vamos ver o nível, então? Vamos lá. Dentro da nossa metodologia, a gente tem o nível que vocês se encontram, tá? O nível de vestibulando que você é. Se você é comfort, se você é esteira, se você é meteórico, ou se você já é um vestibulando no flow. O comfort está aqui entre 10 e 20 pontos. A gente vai explicar quem são, tá? O que que é o vestibulando comfort? O esteira está de 21 a 30 pontos. O meteórico, de 31 a 40. E o no flow, tá? Ele está de 41 a 50 pontos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Esteira, meteórico, esteira, esteira. Não é que você está, tá? Meteórico, esteira, esteira, meteórico, meteórico, tá. Boa, Isa. Beleza, beleza. Tá? Então, isso aqui não é para te sentenciar, é só para te dar uma autoavaliação. Então, vamos lá. Todos os caminhos, tá, que a gente trabalha dentro da metodologia do Atleta do Flow, vai levar você para esse estado de flow em algum momento. Uns mais rápidos, uns demoram um pouco mais, tá? Então, as trajetórias são diferentes, mas no flow não há retrocesso. Quando você acessa esse lugar, começa-se um trabalho de crescimento contínuo, uma ruptura de crenças que estavam te limitando, que estava te deixando negativa, que estava distorcendo a visão sobre quem você é, sobre os seus objetivos. Vai te trazer uma visão ampliada, ou seja, eu tenho mais maturidade para tomar melhores decisões, mais confiança e mais performance. Então, a Liga dos Aprovados foi desenhada para te colocar em flow, tá? Esse é o nosso objetivo, e te manter lá. Então, ó, só para vocês entenderem um pouquinho, o comfort. Dentro do processo de trajetória, você aprende a sair da zona da passividade e cria mais disciplina mental. Então, geralmente, o comfort precisa de mais disciplina. E dentro do processo dele de evolução, ele descobre o que é capaz, né? Que começa a ser capaz de muito mais do que ele imaginava. Isso é muito legal, principalmente quando está saindo, às vezes, do 8º ano para o 9º ano, né? E ele pega um ritmo maior de estudo, ele vai que vai. Principalmente ali quando vai para militar, né? Vai fazer algumas escolas especiais ali, ele já consegue pegar esse ritmo, às vezes ele está no comfort, vem daquele segundo fundamental, né? Levando mais na brincadeira e depois ele vira a chave, tá? Então, no flow, você nunca mais volta a ser o acomodado. Rompe crenças de incapacidade. Rompe alguns maus hábitos de preguiça, de procrastinação, né? A gente trouxe o exemplo aqui da doutora Maiana Zatz, que é especialista em genética, pró-reitora de pesquisa da USP. De 2005 a 2009, ela começou como uma estudante curiosa, foi desenvolvendo disciplina e hoje ela é referência mundial. Aqui no Esteira, tem uma outra questão, né? A trajetória é o seguinte: você estuda muito, muitas horas que você fica estudando, tá? Mas você não sai do lugar. Então, estudo muito. Por que que na hora da prova eu tiro nota ruim? O que está acontecendo? Então, geralmente,
o esteira ele tem mais dificuldade de concentração e foco. Então, ele até lê muito, mas absorve pouco. Então, aqui você aprende a transformar esforço em resultado, equilibrando foco, descanso, porque o esteira tem uma tendência a se cobrar muito, muito, tá? Então, no estado de flow, os estudos viram performance consistente, ou seja, você começa a ter uma capacidade maior de concentração, você já trabalhava muito, porém a concentração era baixa. Então, aqui você começa a se desenvolver melhor, absorver melhor aquilo que você se dedica, que é o seu tempo de estudo. Tem um exemplo muito legal, né, do Elon Musk, que ele estudava 12 horas por dia, mas ele só cresceu quando ele transformou o esforço dele em estratégia e visão. Então, para você ver que todo mundo começa a se desenvolver em algum momento, se você tiver o foco certo, a mentalidade certa. O meteórico, ele vive de altos e baixos. Então, hoje eu tirei 10 em matemática, na matéria, no próximo semestre eu tirei 2. Então, ele fica meio que altos e baixos. Então, nesse caso, tem geralmente uma questão de distração, de foco, tá? Então, geralmente, o comportamento dele, ele acomoda quando ele chega no nível. Ah, tirei 10 em matemática, então não preciso mais estudar. Estou bem em português, eu não tenho mais que ir para a aula da tarde fazer nenhum tipo de monitoria. Não preciso mais. E aí ele se surpreende. Então, o meteórico, talvez, ele trabalhe com excesso, às vezes, de confiança, às vezes ele deixa o ego dele tirar ele do foco. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, de altos e baixos para constância. Aprende a sustentar confiança e clareza sob pressão. E no flow, você mantém performance em qualquer prova, em qualquer desafio. A nossa atleta, né, de tênis, a Serena Williams, ela não bastava ser talento, ela precisou consistência mental para se manter anos no topo. Então, ela passou um processo dela de performance onde ela era muito inconsistente. Tinha jogos que ela era extremamente confiante, outros que ela perdia totalmente a confiança, e isso levava ela para altos e baixos. É assim o meteoro, né? Ele sobe e cai. E a gente tem aqui a trajetória do atleta no flow, que ele aprende, ele se conhece bem, ele sabe como é que ele funciona, ele entende os momentos dele de pico, que ele consegue estudar mais, então ele se conhece bem, ele aprende a expandir e manter esse estado, tá? Então a evolução dele, ele continua o quê? Rompendo barreiras internas. Então são aqueles fora da curva, eles são mais diferenciados, não é porque eles são os mais inteligentes, é porque eles se desenvolveram melhor mentalmente, tá? Então, ele aumenta a visão, ele se torna referência, ele tem um processo de influência, de liderança muito grande. Então, dentro do estado de flow, quando ele se torna esse vestibulando no flow, o crescimento dele é exponencial. Então, são esses vestibulando que passam para várias faculdades ao mesmo tempo, um nível de foco muito forte, né? Muito direcionado, de alta qualidade. E ele não desce mais. O exemplo, né? Jorge Paulo Lemann, de negócios, de um estudante aplicado a um empresário visionário, ele construiu uma mentalidade de crescimento aí infinita. Até hoje está sempre crescendo. Então, não importa, meu aluno, não importa se você é comfort, esteira, meteórico, na Liga dos Aprovados no Flow, leva todos a esse nível. Cada um no seu tempo, cada um com a sua entrega, cada um com o seu nível de treino mental que você vai trabalhar junto com a gente. Então, o Flow não é um lugar onde você visita, tá? Então, não é sorte. Ele é um estado de crescimento contínuo. Então, uma vez que você chega nele, nunca mais você volta para trás. Porque quando você aprende, você aumenta o seu capital intelectual, você expande a forma do seu pensamento, do seu pensar, do seu comportamento, você não retrocede. Diferente de um treino físico. Pô, tô sarado, tô muito bem, treinando bem. Fiquei 3 meses sem ir para academia, já era, né? Perco massa, engordo, né? Perco a disposição e tudo mais. Ok? Então, coloca aí para mim no chat qual seria o impacto de menos ansiedade e mais confiança na sua prova, de 0 a 10. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim. 33. Tá? Ah, meteórico, tá. Beleza. E vocês, pais? O que que muda se você souber exatamente como apoiar seu filho de véspera? Porque também é importante, você tem um impacto muito grande dentro do processo de aprovação do teu filho.
Então, o que que mais trava os vestibulandos? Branco na prova, procrastinação, pressão, ansiedade, medo de errar, perda de foco e falta de confiança. O talento e o estudo já existe, o que falta é a mente preparada para o momento decisivo, ok? Então, a Liga, ela pega a sua palavra agora. Qual foi a palavra que você colocou no início da nossa conversa? Coloca aí para mim. Qual foi a palavra que vocês colocaram no início, que eu pedi para vocês guardarem? Confiança. O que mais? Tranquilidade. Boa. O que mais? Foco. Show. Então, agora você vai pegar essa palavra. Agora, você imagina agora você ancorar, tá? E transformar isso num estado treinado. Bom, então, a partir de hoje, eu vou treinar confiança e tranquilidade para fazer minhas provas. Próximas provas até novembro. Eu vou começar a treinar a partir de agora meu foco até novembro. Então, quando a gente percebe qual é a habilidade que eu preciso melhorar, que vai ser a virada de chave para mim, isso já é uma âncora para eu focar nessa habilidade para eu me desenvolver. Assim como nas matérias que você avaliou aí para você também. Ok? Confiante, coloquei uma frase, eu quero chegar no vestibular sentindo-se confiante para utilizar toda a bagagem de conhecimento com excelência na hora da prova. Boa, Beatriz. Excelente. Vamos conseguir, tá? Então, como é que vai funcionar a mentoria da Liga dos Aprovados no Flow? Ele foi um programa, tá, junto com o COC, pensado para agregar os alunos vestibulando da rede COC, excelência e diferencial competitivo para potencializar sua aprovação para o dia do vestibular. Então, não é sobre estudar mais, é sobre aprender a estudar com inteligência mental, tá, emocional e estratégica para que todo o esforço realmente apareça no dia da prova. E aí, a partir disso, dentro da Liga dos Aprovados, o que que você vai aprender aqui comigo? Aprender a controlar a ansiedade para não travar ou dar branco na hora da tua prova. Aprender a construir confiança para entrar na prova acreditando em você mesmo. Isso não tem, isso é libertador, de você não ficar refém de motivação, de você não ficar refém de desculpas para te proteger. Aprender a treinar foco e render muito mais. Desenvolver disciplina para não depender de motivação ou vontade. Transformar erros em aprendizado em vez de se frustrar. E ativar o estado de flow, onde a sua mente entra em hiperfoco e vai multiplicar esses resultados. Gente, pelo visto, é bem comum a falta de confiança entre nós estudantes. Por que será? Porque, Igor, são muitas. Geralmente, o vestibulando ele se compara muito. É igual no esporte. Imagina que você entra para competir. Vamos falar aqui da Ju, da patinação. Ela viu a coreografia da adversária, ela ficou focada lá. Ah, ela fez isso aqui muito bem. Ela foi melhor do que eu aqui. E aí, quando você vai competir, você está se comparando com o outro, você perde o foco em você. Então, você não se concentra e também não consegue extrair o máximo potencial. Então, esse é um dos fatores de muitos que fazem vocês ficarem sem confiança, porque você está se comparando com o outro. E a gente precisa gerar foco em você, entender que alta performance é sobre a sua superação. Deixa o outro seguir a vida dele e você precisa seguir a sua com o seu foco. Isso faz você crescer, entende? Isso faz você crescer. Então, como que eu cheguei a essa conclusão para trazer isso para vocês? Eu desenvolvi, tá, desde 2018, trabalhando em alta performance, eu desenvolvi uma metodologia baseada em dois mecanismos. A matriz Flow, tá? Porque Flow, para mim, não existe sucesso sem Flow, como eu falei aqui. Então, dentro de Flow, dentro desse acrônimo que eu criei, dentro dessas, cada um acrônimo aqui, a gente desenvolve várias habilidades mentais e comportamentais práticas, tá? Não é um trabalho filosófico, é um trabalho prático para você aplicar no seu dia a dia já. Então, temos essa matriz Flow, que ela está focada em desempenho, ou seja, no seu dia a dia, e como você vai estudar, como você vai contar com as suas habilidades para aproveitar o seu nível de estudo.
e a gente foca também no desenvolvimento de algumas habilidades comportamentais, como carreira. Então, aqui a gente desenvolve comunicação, liderança. A autoliderança é de extrema importância para a confiança. Negociação, você precisa saber negociar tempo, negociar, às vezes você precisa dizer não. Para você ter foco, você também desenvolve a habilidade de negociação. E aqui, você estuda com um objetivo. Coloca aí para mim no chat, para que você estuda? Para que você está estudando? Coloca aí para mim. Você está estudando para quê? Qual o objetivo de você estar estudando? Coloca aí para mim. Passar na prova. Passar na prova é um meio, né? Aprender e passar é um meio também. Mas qual é o objetivo? O vestibular é um meio, mas o objetivo é qual? Para alcançar o meu objetivo acadêmico. Ainda é um meio, o objetivo acadêmico é um meio. Passar o vestibular de medicina, meio. Me tornar uma médica incrível. Isso aí, objetivo. Estar na faculdade, meio. Acertar 70 questões, meio. O objetivo é o que vai te proporcionar. Vamos voltar, tá, Igor? A gente vai te ajudar de novo. Vamos voltar com o objetivo total, total. Então, ó, dentro da Performance 360, a gente vai desenvolver essa mentalidade empreendedora. Vocês estudam com o objetivo de se tornar um profissional que vai atuar dentro do mercado para servir com o talento de vocês, para vocês ganharem dinheiro também, mas para vocês transformar vidas com o talento de vocês. Tá? E para isso a gente precisa desenvolver postura e posicionamento desde agora. Do momento como você leva a sua vida hoje, já vai gerar frutos para o amanhã. E a gente vai falar bastante sobre isso, tá? De uma maneira bem prática, não como mais uma atividade, ai meu Deus, mais uma aula, não é. É uma forma da gente trabalhar a mentalidade, você vai sair dali, ó, leve, caramba, isso mudou a minha visão, isso virou a minha chave, tá? E por que importa isso para você? Porque o vestibular é a sua Olimpíada intelectual. Porque se você não passa na prova agora, você tem que estudar mais, esperar mais um ano, dependendo da tua forma de ingresso. Então, você tem que estar preparado para esse desafio. E para isso você precisa se habilitar, não somente cognitivamente, tá? Mas comportamentalmente. Você precisa ativar o seu foco, ativar sua ambição, melhorar sua postura, melhorar sua atuação, se sentir vivo dentro desse ambiente, tá? E como em qualquer competição de alto nível, quem vence não é o que treina mais horas, mas que aprende a competir com a mente certa. Então, dentro da mentoria de alta performance da Liga dos Aprovados, ela vai te dar vantagem competitiva que quase ninguém tem. Qual é essa vantagem? Uma mente preparada para vencer, ok? Aqui está novamente a nossa Júlia, 23 anos, ex-atleta de seleção brasileira de patinação artística, representou a seleção por 4 anos e foi atleta por 12 anos, tá? Hoje ela é interna de medicina, tá? Da Universidade de São Paulo. Já está no 5º ano, vai se formar agora em 2026. Um ano de pré-vestibular na época da pandemia, tá? Então ela fazia cursinho online, preparação para as provas e desenvolveu aí, dentro desse período, a mentalidade, né, através da mentoria de alta performance no esporte, nessa transição para a vida acadêmica profissional. Então, trava no estudo, destrava na mente. Resultado, aprovação. A gente precisa treinar isso. Aqui tem que ela está trazendo um show aqui para gente. Deixa eu ver se vocês estão escutando, não, né? Estão escutando? Deixa eu botar aqui. Tem que botar. Tem que fazer um compartilhamento aqui. Vamos lá. Presta bastante atenção, isso é bem legal para vocês que vão fazer, principalmente que vão fazer aí medicina igual a... Vamos lá. Isso porque no seu dia a dia é 90% intelectual, 10% mental. Mas no momento que você for sentar ali, você, seu papel e sua caneta, para fazer a sua prova,
se torna 90% mental, 10% intelectual. Isso porque no dia a dia você não precisa ficar tomando muitas decisões rápidas. Na verdade, você está mais construindo o seu conhecimento. Mas no momento da sua prova, é o momento que você precisa entrar no estado de flow, que é um estado onde você consegue ter mais foco, concentração e consegue tomar decisões de uma forma mais calma, mesmo sob pressão. Isso eu aprendi com o treinamento da doutora Maria Angélica, um método de alta performance que chama Atleta no Flow. Na época eu era atleta de patinação artística, da seleção brasileira, era alto rendimento, mas eu também me preparava para o vestibular de medicina e hoje eu tô há 1 ano de me formar como médica. E eu compartilho um pouquinho dessa trajetória no meu Instagram, Construindo uma Médica, que é onde você consegue me achar. Meu nome é Júlia e eu super te indico o treinamento mental da Maria Angélica, porque isso vai fazer a diferença tanto na sua prova, quanto na sua competição, no esporte, enfim, mas também nas decisões sob pressão que você vai precisar tomar ao longo da sua vida. Então, se eu fosse você, eu já chamava ela para marcar ali a sua avaliação inicial e ver a partir de quando é bom você começar a treinar a sua mente. E spoiler, eu acredito que seja agora. Muito bom, Ju. É isso, viu? Estado de flow, mentalidade de alta performance é um processo contínuo que precisa treinar. Então, vamos entender tudo que você precisa, tudo que você vai receber, entrando aqui para a nossa primeira turma da mentoria da Liga dos Aprovados no Flow. É a primeira, hein? Então, para vocês, tem algo muito diferenciado para a gente já atuar agora para essa prova de agora, de novembro, ok? Vamos lá. Dentro da Liga dos Aprovados, vai ser uma mentoria ao vivo, tá? Então, vocês vão receber não simplesmente encontro, tá? Você vai entrar realmente para essa jornada completa, ela é estruturada para o vestibulando, para que vocês consigam viver esses 2 meses de transformação mental e comportamental, enquanto também a família vai aprender a ser parte estratégica dessa evolução. Então, eu gosto de trabalhar também os pais com rituais pré-prova, né, para ajudar vocês também nessa jornada para potencializar os vestibulandos, ok? Então, vão ser 2 meses de mentoria, aula ao vivo aqui pelo Zoom comigo. Essas mentorias vão ser quinzenais, online, ao vivo, em grupo. A gente tem uma comunidade nossa somente dos vestibulando e vai ter uma só para os pais. Toda semana a gente vai passar um check-in de performance. Ou seja, ali eu vou fazer algumas perguntas para saber quais são os desafios que vocês estão vivendo, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, para a gente orientar vocês da melhor maneira possível. A gente vai ter aula bônus com alguns profissionais. Eu vou ter aqui nutricionista, mas eu quero trazer outros também que fazem a diferença dentro da sua preparação de alta performance para você conseguir extrair o seu máximo potencial. Então, teu corpo tem que estar bem, suas emoções precisam estar bem, sua cognição precisa estar bem, o seu ambiente precisa estar bem, né? O seu relacionamento precisa estar bem, e a gente vai trabalhar isso aqui. Eu, durante esse processo, eu falo que eu sou a parceira de vocês, a gente vai andar junto nessa jornada. A gente não vai se falar só no dia da nossa aula. Quando você precisar ali no grupo, vai trocando, a gente vai ali te dando suporte, tá bom? Suporte ativo de segunda a sexta, das 9 às 18, material de apoio com os conteúdos que a gente vai desenvolver dentro da mentoria, acesso à plataforma com as mentorias gravadas, mas eu quero vocês ao vivo, e eu coloco sempre ali no grupo pílulas de performance em áudio no grupo para vocês também. Acesso a técnicas e áudios de treinamento mental. Então, visualização, simulação, respiração, programas de relaxamento. A gente vai fazer várias técnicas de treinamento mental, tá? Modelagem, que também é muito importante. Mentoria exclusiva para os pais, as técnicas de treinamento mental e ritual pré-prova. Ritual é de extrema importância. Assim como um atleta de alto rendimento, ele não entra sem um ritual. Você também, que é um atleta, dentro dessa competição do vestibular, você não pode ir para a prova sem um ritual. Ritual é diferente, só um spoiler, é diferente de superstição. Você precisa treinar o ritual, o que funciona para você, tá bom? Então, imagina agora você com toda essa bagagem, com todo esse auxílio, tá? Saindo na prova com a sensação de dever cumprido, sem arrependimento, sem brancos mentais, apenas com a certeza, eu confiei em mim, eu mostrei tudo que eu sabia e eu fiz o que precisava ser feito. É isso que o Flow vai trazer para você: confiança, leveza e resultados, tá? E é isso que a gente vai treinar junto na Liga dos Aprovados no Flow, o espaço onde vestibulando e pais diferentes, tá? Em momentos diferentes.
aprende a transformar estudo e apoio em alta performance e aprovação. O investimento dessa turma, é a primeira turma, é um investimento que a gente não vai ter mais esse valor. Ele é o quádruplo, tá? Só para vocês terem noção, mas ano que vem a gente vai começar a trabalhar com ele. Essa é a nossa primeira turma. Então, a gente vai fazer uma condição muito especial para vocês. O valor vai ser de 497 à vista ou 12 de 49,90, ok? Isso para a gente já começar logo para a nossa prova aí em novembro e tem gente que vai fazer prova em dezembro, ok? Então, essa condição especial da primeira turma da Liga dos Aprovados no Flow, você vai entender o seguinte, que a partir de agora, você vai ter acesso não só a esse programa completo de 6 semanas, mas também bônus exclusivos que serão liberados, que nenhuma outra turma vai ter, tá? Essa é a chance de vocês serem a primeira turma, de fazer parte da Liga dos Aprovados no Flow. E eu vou ter uma condição hoje especial para vocês que estão aqui na nossa Masterclass, tá? O valor de 497 vai ser o valor que a gente vai aplicar durante 15 dias, depois não pode entrar mais dentro da Liga para essa turma agora. A gente vai fazer uma condição especial somente para vocês que estão aqui agora, tá? Até meia-noite de hoje. A gente tem uma condição especial para vocês de 297, tá? Ou 12,29,82. Isso é uma pizza que você come no final de semana. E é realmente uma condição especial que eu nunca fiz e nunca vou mais fazer, tá? Essa é a única condição. Então, aproveitem agora. Matheus, coloca o link aí, tá? Já faça a sua inscrição. Logo depois a gente vai colocar você já no grupo para você aprender. Fica só mais um pouco aqui comigo. A gente também traz para você uma segurança, tá? Uma garantia de 7 dias. Tem mais um ponto que eu gosto de fazer questão, que quando a gente tem algo que é transformador, a gente não tem medo, tá? Então, a Liga dos Aprovados, a gente tem uma garantia aí total de 7 dias. Você vai entrar, você vai participar da mentoria, você vai sentir o nível do conteúdo, da energia do nosso grupo, vai viver essa experiência, vai aplicar os primeiros exercícios, já vai perceber os efeitos na sua rotina de vestibulando. Tá? Nesse período, se você entender, isso não é para mim, você pode sair sem nenhum risco, vai ser devolvido totalmente o seu dinheiro, ok? Mas eu tenho certeza que não. Deixa eu falar algo para vocês muito importante. Quando a gente investe em mentalidade, é algo que separa você de um vestibulando comum, de um vestibulando imparável, tá? Você pode até investir em outros cursinhos, mais suplementos, mais aulas extra, mais evolução física, mas o dia que você parar, você perde tudo. A mentalidade ela é diferente, tá? Uma vez treinada, ela vira um ativo vitalício para vocês. Ela te dá vantagem competitiva em qualquer cenário. Ela faz você, como vestibulando, performar sob pressão, tomar decisões rápidas e não depender de motivação externa. Isso é um perigo, tá? E aqui está o ponto: quem domina a mente vai comandar o jogo. E a gente sabe que a gente está num jogo muito poderoso, que se a gente erra esse jogo, a gente tem que treinar muito durante um ano inteiro para voltar, ok? E eu já imagino receber as notícias de vocês que a Liga dos Aprovados fez muita diferença para vocês, tá? Vou querer até ir para Santa Catarina, estou no Rio de Janeiro, para a gente comemorar junto aí tantas vitórias que virão, eu tenho certeza disso. E aqui eu quero apresentar para vocês, não sei se eu fui na sala de aula de vocês, esse aqui é o meu filho, o Caio, né? O Caio também vivenciou essa metodologia. O Caio era atleta de alto rendimento, mas ele saiu do esporte porque ele teve câncer, ele teve que sair do esporte. Mas a mentalidade dele não parou. Olha o objetivo, olha o quanto que a mentalidade de alta performance faz a diferença. O Caio, dentro desse processo, ele focou em solução e ele foi estudar. Foi um ano de quimioterapia muito forte, que era um câncer ósseo, e o Caio foi lá, lutou, trabalhou, e essa foi a nota dele da redação do Enem. Boa nota? Uma boa nota, tá? E o Caio, ele passou para a Universidade Federal, né? A UF, aqui no Rio de Janeiro, para economia. E o Caio, apesar que aqui, cadê o Caio? Aqui, ó, apto, tá? Caio Giovagnoli Silva.
Ele foi aprovado e depois ele continuou estudando. Ele passou por um concurso do Tribunal de Contas e ele iria tomar posse agora em agosto, dia 4 de agosto, mas não foi possível. O Caio faleceu esse ano, em fevereiro, mas ele deixou um legado muito grande, um legado de uma mentalidade de alta performance, um legado de uma mentalidade com foco em solução, um legado de responsabilidade, de bom caráter, de viver a vida com intensidade. E é isso que, dentro da Liga dos Aprovados, a gente quer trazer para vocês. Eu quero trazer isso para vocês. Eu quero fazer parte da jornada de vocês, estar junto com vocês, para a gente levar essa jornada, essa trajetória de uma maneira mais leve, de uma maneira onde, mesmo os desafios que vierem, vocês vão conseguir lidar com essa pressão, ok? Então, eu sei que pai e mãe, você que está aqui, você não pode fazer a prova para o seu filho, mas você pode tomar a melhor decisão para potencializar esse resultado dele nesse processo. Então, vai ser um prazer estar com vocês, tá? E eu quero que vocês entendam que os pais são tão importantes dentro desse processo de performance, de evolução, de aprovação, que as pesquisas mostram que 70% dos estudantes reportam que a maior pressão vem de casa. E eu sei que a gente ama os nossos filhos, a gente quer dar o melhor para ele. E dentro da nossa mentoria de pais, eu vou ali ajudar vocês a ter uma comunicação mais assertiva e comportamentos que vai potencializar a confiança, a segurança, para que eles tenham dentro de casa esse ambiente onde vai potencializar a força e a coragem para eles, no dia da prova, conseguir ter esse ambiente de paz e tranquilidade de fazer a prova confiante, tá bom? Isso vai fazer muita diferença para vocês. E a Liga dos Aprovados no Flow, ela aumenta o seu valuation mental. Alguém já ouviu falar sobre valuation mental? Eu faço bastante isso com empresários de alto nível e é bem interessante a gente estar avaliando o quanto está valendo o nosso capital intelectual, o quanto está valendo o meu comportamental, as minhas soft skills dentro do mercado. Então, quanto vale você sair dessa prova com a certeza de que você mostrou tudo que você sabe? Imagina você passando para várias universidades e você tendo o poder de negociar onde você vai querer ter a melhor oportunidade para você. Se isso faz sentido para você, entre agora aqui na Liga dos Aprovados no Flow. Vamos caminhar junto nessas 6 semanas para você chegar em Flow e não sair mais. Tá bom? Obrigada. Eu quero ouvir vocês. Dúvidas, qualquer coisa que vocês tenham aí. Queria também chamar aqui a doutora Andréia, para vocês conhecerem aqui a doutora Andréia. Enquanto isso, vão fazendo lá o Matheus está colocando o link. Aquela condição especial de 297 é somente hoje até meia-noite, ok? Depois volta para 497. Doutora Andréia, quero apresentar para vocês também a doutora Andréia. Ela caminha aqui junto comigo. Doutora Andréia, uma grande psicóloga que está fazendo um trabalho incrível aqui com a gente, com os atletas também atendimentos psicológicos, mas o foco dela aqui dentro da mentoria é trazer também essa mentalidade de alta performance e desenvolver vocês. Boa noite a todos, tudo bom? Como é bom estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Maria Angélica, aí por essa aula, né? Foi maravilhoso te ouvir e ver o quanto a alta performance para os vestibulandos, né? Não vai apenas significar estudar muitas horas, mas é aprender a usar o tempo. Usar o tempo, a energia, a atenção e de uma forma diferenciada, inteligente. E aliando essa nova mentalidade em direção ao objetivo que cada um que tem, que é a aprovação, né, gente? Então, isso vai envolver disciplina, vai envolver foco, mas aprender a ter esse equilíbrio, aprender a saber planejar tudo isso, revisar, descansar quando necessário, se alimentar bem, cuidar da sua saúde mental, realmente vai te prontificar e a ter um resultado não só para o vestibular, mas também para a sua vida universitária, para a vida acadêmica e para os tantos outros desafios da vida que vocês tiverem, tá bom? Então, eu vou estar também aqui junto com vocês nesse desafio aí, mas eu creio que vai ser um desafio bom e que no final vocês vão poder,
né, ter, né, o fruto disso tudo, colher o fruto disso tudo que vocês vão estar plantando aí, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, doutora. Gente, eu adoro desafio. Adoro desafio. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai trabalhar. Me fizeram a pergunta aqui, a Manu, se esse valor é para a mentoria dos vestibulandos e a participação dos pais também. Sim, mas não é junto, tá? Não é no mesmo momento. A nossa mentoria é só nossa e a gente marca um momento só com os pais, tá? Só com os pais para a gente preparar os pais, mas já está incluído. Essa condição é única, gente. Não vai ter mais essa condição. Essa condição é única, única, única. Tá bom? E alguma pergunta a mais? Coloque aqui. Quanto tempo de duração os encontros? Medo de não conseguir conciliar. É o contrário, viu? A gente vai aprender a fazer você conciliar. E eu tenho certeza que você vai sair da mentoria, assim como o professor Baiano falou, você vai sair leve. Vai sair leve. Lembra que a gente conversou? Às vezes você vai trabalhar 10 horas de estudo, mais 6 horas do estudo, e você vai investir aqui para você conseguir lidar com a tua trajetória, a tua organização, a tua rotina, as suas emoções, a forma como você pensa, como você pode se comportar, para você potencializar de uma maneira estratégica as suas ações, as suas atividades. A gente, inclusive, vai aprender. Existe a diferença entre você ter tarefas e você ter uma rotina de alta performance, sabia? A Ju falou, esse treinamento fez toda a diferença na minha preparação. Treinar a mentalidade é tão importante quanto treinar o intelecto. Verdade, Ju. Muitas vezes o que eu faço, simulado, fico na metade da prova, mesmo tendo conhecimento. Qual conselho você daria para aumentar a performance? Madu, é isso que a gente vai desenvolver, tá? Porque eu sei que essa é uma das questões que mais atrapalham vocês, tá? Mais atrapalham vocês. Então, aí você deve ficar com muito diálogo, tá? Deve ficar com muito diálogo, deve ficar se comparando, e aí não toma as decisões, não está confiando no seu próprio potencial, e aí você deixa a sua mente te levar, desfocar para vários lugares. Então, quando você vê, você já perdeu tempo. Então, uma coisa é você perder tempo porque você está distraída, e outra coisa é você perder a noção do tempo que você está em estado de flow, mas quando a gente treina a mente, a gente tem um time da responsabilidade, porque a gente tem um desafio que a gente está enxergando e a gente vai lá buscar esse desafio, tá? Vem estar com a gente, Madu, que você vai aprender sobre isso. Já tem a agenda dos Angélica, encontros? posso dar um feedback da época que eu estava no vestibular, dessa pergunta da Madu? Pode, claro. Madu, essa questão de você chegar na prova e sempre fazer só metade da prova, eu acredito que você tenha falado sobre essa questão de porcentagem de acertos, né? Quando você treina a sua mentalidade para encarar uma prova, você tem que entender que tem dois cenários quando você encara uma prova. Tem o seu momento de fazer a prova, então, que nem a Angélica explicou durante toda a reunião, que é aquela parte de fazer o seu ritual para a prova, simular o momento da prova, para você aprender a encarar aquilo com foco e concentração. Mas também tem o fato de você aprender a reconhecer tendências das provas que você está prestando, né? E aí que entra a questão de você fazer questões repetidamente, incansavelmente até o dia da sua prova, para que você conheça exatamente qual é o padrão que a sua prova está te colocando, né? Mas isso fica muito difícil se você não tem uma mente clara e se você não tem o foco no momento presente na hora que você está fazendo a sua prova. Então, essa questão de subir porcentagem de acertos não é só o seu conhecimento. Lembra que a gente tem essa questão da mentalidade contra né, das suas habilidades e seus desafios, né? Se o seu desafio ele está muito alto, você aumenta suas habilidades. Mas se você aumenta suas habilidades e você não trabalha a sua mentalidade para que elas se mantenham no alto, o desafio vai continuar crescendo e a sua habilidade vai ficar estagnada. Então, por isso que é muito importante fazer o treinamento mental para que você consiga ter clareza na hora de fazer a prova de qual é a sua dificuldade, se é mais conhecimento ou capacidade de fazer a prova. Excelente, Ju. E tem outra questão. Às vezes a habilidade está alta e o desafio caiu, né? A gente teve alguém falando aqui que estava perdendo até o interesse pelo objetivo, né? Então, assim, se as duas coisas não estiverem alinhadas,
Não existe flow ali, né? Não vai conseguir comunicar da melhor maneira possível. Beatriz, não tem todas as noites da semana disponíveis. Seria essencial saber os dias que seriam os encontros e os horários. Então, especialização em psicologia do esporte e neurociência. Flow, especialização de estudo mesmo, tá? Não tem todas as noites da semana. Então, o que que nós vamos fazer? A gente está sentando com a coordenação para saber o melhor dia, se vocês têm aula ou não. A gente vai fazer um horário, a gente vai lançar os dias e os horários, entende? A gente vai colocar ali no grupo, vai fazer a reunião com a coordenação, que eles têm os horários de vocês, e a gente vai traçar aí as aulas. Como é quinzenal, né? É uma semana sim, uma semana não, aí vai dar tranquilo. A gente vai fazer sempre no horário de 20 horas. O horário já está fechado. Vai durar aí de 20 horas até 21h30 no máximo. Que a gente gosta, eu gosto de fazer bastante hot seat. O que que é hot seat? Depois que termina a mentoria, da gente ouvir vocês, conversar, tirar dúvidas. E eu vou ficar aqui enquanto vocês estiverem dúvida. Sim, Vânia. Vou finalizar meu primeiro ano de cursinho na primeira prova. Quase passei. Agora a rotina ficou mais cansativa e monótona. O medo de não passar consome todos os dias. Tá vendo? O foco está no medo, né? E isso aqui vai consumindo. Então, trabalhar a mentalidade é fundamental. Fundamental para você ir com foco, realmente aumentar o nível de foco, trazer clareza dos seus objetivos de novo, trazer uma rotina de alta performance, melhorar o teu emocional também. Então, você, quando começa a desenvolver confiança, sua motivação melhora, sua energia melhora, teu foco melhora, tua concentração melhora, tá? Então, é muito importante esse processo. Eu nem coloquei, eu vou colocar aqui melhor aqui as minhas redes sociais aqui, ó. Doutora Maria Angélica Martins, Instituto Atleta no Flow, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Média CAF. Legal. Formas de ingressos diferentes, né? Mas todos são os mesmos objetivos, né? Acessar aí a universidade. Mais alguma dúvida? Essa oportunidade aí realmente vai ser um divisor de água. O que que vocês aprenderam? O que que vocês acharam da Masterclass? Coloca aqui para mim o que que foi bom, o que que foi bom aprender, o que que vocês entenderam que vocês não sabiam, que vocês ouviram a primeira vez. Coloque aqui para mim. Alguém quer abrir o microfone e falar? Não? Alguma dúvida sobre a nossa Liga dos Aprovados? Bia, quero te ver lá, hein, Bia? Quero te ver lá. Quero ver todos vocês lá. Madu participou, Heloísa. Vamos para cima. Quero ver vocês lá. Ju, quero te agradecer aqui pela tua participação. De você. Tá Quero aqui. te agradecer pela sua participação. Você, como sempre, referência, né, em tudo que você faz. Uma mentalidade, um caráter incrível também. Que está usando seu talento aí para servir, vai servir muitas pessoas. Estou aguardando, assim, ansiosa para saber qual vai ser a especialidade. Algumas que eu já sugeri que eu estou aguardando também, tomara que seja, entendeu? Mas eu quero te agradecer pela sua participação, por você compartilhar, ter essa humildade para compartilhar conhecimento, né? Então, alguns comportamentos até não compartilham. Esse valor à vista pode ser uma vez no crédito? Pode sim, Thaís. Pode.
tá? Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Até, assim, de anos atrás, né? Por toda a mentalidade que construiu e que eu trago até hoje. E por a gente estar sempre junto nessa jornada, Com né? certeza. Eu quero você E mais deixo aqui aberto também meu Instagram, que nem eu falei para vocês, Construindo uma Médica, quem tiver aqui qualquer dúvida sobre no... vestibular. Vou Coloca, colocar aqui no chat. coloca aqui, gente, sigam. Quem aqui vai fazer vestibular de medicina? Para medicina? Quem tiver dúvida sobre vestibular, sobre provas, sendo de medicina ou não, é óbvio que minha área, Olha, eu medicina, sigo tem ali no muito Instagram mais. da Ju todo dia, porque eu gosto de ver a rotina dela. Ela ainda consegue tempo, ela consegue tempo para. Mas só que são stories, gente, muito interessante, porque é um processo também de foco, né, Ju? Sim, sim, Saber usar a rede social também é importante. sim, muito, porque senão vira a nossa maior armadilha no estudo, né? Eu gosto de falar que o estudo ele é como se fosse uma mesa. Ele tem quatro pilares: concentração, foco, memória e tempo, gestão de tempo, né? Então, se a gente não trabalha esses quatro pilares, o estudo cai. E a gente tem que aprender a gerir eles ao longo da nossa vida, né? Seja no vestibular, seja na faculdade, seja numa pós, seja numa especialização, onde seja, a gente tem que aprender a gerir ele. E eu deixo o meu Instagram aberto para vocês, gente. Podem me mandar mensagem, que vocês tiverem de dúvidas, anseios. Normalmente eu aproveito, inclusive, dessas dúvidas para ajudar as outras pessoas através de vídeos e tudo mais. Então podem mandar por lá, porque eu estou sempre aberta. E é um nosso ponto de encontro mesmo, assim. O Instagram hoje virou, além de uma rede social de divulgação, né? Hoje eu acho que ele virou mais a rede social mesmo, onde as pessoas querem buscar pessoas reais para se conectar, para ver a rotina. E eu tento, né, Vamos botar lá mostrar isso todos os da, dias. da nossa mentoria as pílulas da Ju. Botar pílulas da Ju lá, na Pode prática. colocar, Na pode colocar. Posso preparar algumas aulinhas sobre esses temas de estudos e pilares do estudo. Vamos sim, vamos colocar. Coloca aqui teu Instagram, eu vou colocar lá também lá no grupo e a gente vai Coloquei aqui no chat. compartilhando aí conhecimento, vivências e vai ser muito prático. Tá bom, Pode gente? contar Ó, tá comigo. dando Quando der, faltando eu tão apareço pouco numa tempo de aulinha. prova. Dá tempo de desenvolver mentalidade para estar preparada? Vamos lá, Vande. A gente fez agora em 2 meses, né, esse treinamento para potencializar vocês, tá? Para potencializar vocês. Ano que vem é um outro tipo de treinamento também, tá? Mas a gente está fazendo as mesmas estratégias, incluindo ritual, trabalhando os pais, trabalhando bases de foco, trabalhando técnicas de treinamentos mentais. A gente vai para cima, a gente vai pegar pesado, tá? Pesado no sentido de você se preparar realmente e munida para essa prova. Então, com certeza, vai te dar muita diferença. Muita diferença. Vou dar um exemplo prático para vocês. Na semana passada, eu estava aí em Santa Catarina e entrou em contato comigo um atleta que teria que lutar para ele conseguir o contrato do UFC. É até Chapolin o nome dele lá. Ele fez a luta na terça-feira. E aí ele entrou em contato comigo. Ele nunca tinha feito treinamento mental, não sabia nada, ele estava com um desafio muito alto e ele não estava se sentindo habilitado para isso. Ele dá tempo? Eu falei, vamos potencializar. Então a gente fez a mentoria com ele no mesmo dia que ele entrou em contato comigo. E aí eu fui trabalhando ele quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça foi a luta, né? E ele lutou assim num nível altíssimo, ao ponto que ele ganhou os 3 rounds. Ele nem saiu nem com nenhum ferimento. Assistam lá, procurem lá o Instagram dele, Eduardo Chapolin. Agora a gente está aguardando lá a contratação, né? Então, assim, treinamento mental, como eu falei aqui, sempre vai agregar. É a única coisa que você não perde. Você só ganha. Agora você perde para os medos, você perde para a sua mente falando, é mais uma coisa. Você perde para quando você tem a oportunidade de ser potencializada, a sua mente fala, não.
Isso não vai dar certo, né? É igual eu falo com um atleta de futebol, você erra todo chute que você não chuta, né? Toda bola que você não chuta, você erra o gol. Então, é a mesma coisa, a mente da gente sugere muitas coisas para a gente economizar energia, para a gente colocar energia para aquilo que a gente não realmente, não precisa realmente colocar. Então, às vezes, a gente fica muito tempo em rede social ou fica muito tempo em diálogo interno dentro da gente, preocupado, estressado, cansado, né? Tirando a nossa própria energia ao invés da gente se nutrir. Então, tudo isso são sabotadores. Então, toma cuidado com isso, tá? E dia 8 você vai, Vanes, para aquele evento um dia antes do Enem? Dia 8? Eu vou estar lá, hein? Eu vou. Eu quero ver vocês lá. O evento do pré-ENEM que tem todo ano, você é do online ou do presencial? É do online. Lá você é de Santa Catarina. Qual estado que você é? Santa Catarina. Ah, vamos ter que ir. Vamos sim. Ah, no Rio do Sul. Legal. Primeira vez que eu fui para Santa Catarina. Vai fazer a CAF também? Vamos passar em tudo. Tem que passar em tudo para você escolher. Isso é alta performance, né? E passar em tudo para você escolher, para você negociar qual é o melhor lugar, onde você quer realmente. É isso. Alguma dúvida a mais, gente? Eu gostaria muito de ficar aqui na cidade para estar mais perto dos meus pais. Então, se você quer, vai ser isso que vai acontecer. Ah, tem, Elton. Obrigada aí. Tem sim. O treinamento mental, ele a partir dos 15 anos, assim, já pode ser feito. A gente faz bastante também para nono ano já. Porque tem gente no nono ano que vai fazer provas, né, para militar e tudo mais. Pelo contrário, tá, Elton? Vai trazer para ela cada vez mais crescimento, maturidade, para ela se desenvolver com segurança, tá? Vai ter até menos pressão para ela. Carol, aproveita a oportunidade de um time de gigantes. Obrigada, Carol. Carol também é mãe de uma atleta minha. Muito bom. Matheus, Madu, Bianca, Heloísa. Foi sensacional essa aula. Muito obrigada, doutora. Aprendi muito aqui. Imagino se eu entrar nesse treinamento. Então vamos para cima, Nicole. Te espero lá. Obrigada, Heloísa. Vamos focar. Vamos para cima. É isso aí. E é um momento tão intenso, né? Que vocês vivem, que tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Meu Insta, vou abrir aqui para vocês de novo. Aqui, ó. @doutora Maria Angélica Martins. E eu tenho também o Instituto Atleta no Flow.
Ah, Matheus colocou aqui o link. Que bom, Vandes. É porque isso aí já é experiência, né? São mais de 3.000 adolescentes, jovens, né? E famílias. A gente entende também como os pais se sentem dentro desse processo. Eles também se sentem com pressão, né? De tentar ajudar vocês da melhor maneira e às vezes como eles tentam ajudar, às vezes até prejudica. Então a gente também vai trazer esse suporte para vocês fazerem a prova com um ambiente familiar top também. Então, é, são tantos entregáveis dentro dessa mentoria, e eu, doutora André, a gente já está aqui feliz da vida aqui para servir. A gente ama servir, por isso que eu acho que é importante a gente, nessa jornada, a gente estar bem juntos, sabe? Não é só falar no dia da mentoria. A gente tem que ter um processo aí de proximidade para a gente conseguir realmente servir vocês da melhor maneira possível. E eu e a doutora André, a gente vai estar aqui para dar apoio para vocês, para acolher vocês e potencializar vocês, principalmente potencializar. A Matheus colocou aqui os Instagrams. Thaís, Manu, Henrico, Maiele, nome bonito, diferente. Ver que existe uma solução à situação mostra o quanto podemos sair dessa zona de conforto e situações que nos impedem de alcançar a melhor mentalidade. Obrigada pela atenção, doutora. Isso muda tudo. Muda sim, Bia. Tamo juntas, tá? Vamos nessa jornada aí juntas, vamos trabalhar juntas, vamos para cima. Conta com a gente. Você não está sozinha dentro desse processo. A gente quer ver você realmente, vocês, né? Chegarem, a gente quer se emocionar com vocês, a gente quer ouvir feedback de vocês. E para isso, na nossa parte, a gente vai fazer o melhor. Vamos fazer o melhor, com certeza. O Vini. E aí, Vini? Flávia, Manu, Paulo. Mais alguma dúvida? A gente vai fazer reunião na segunda-feira. Tá, Vanes? E a gente, os aprovados que estão já na liga lá, né? Que eu já declaro que todos são aprovados, né? Vocês que vão estar ali na liga, a gente vai fazer a reunião com a coordenação e vamos levar para vocês ali as opções, tá? Eu que agradeço, Bianca. Oba! Você vai estar lá com a gente, vai ser incrível, tenho certeza. Gente, eu adoro trabalhar com jovens, né? Adolescentes e jovens é o que eu mais gosto, assim, de trabalhar. Que a gente vê vocês crescerem, sabe? Seguirem, ser transformados e começar a transformar outras pessoas. Para a gente não tem preço nisso, não. Não sei se valeria a pena, pois que a prova da UFPR será daqui a um mês e só terá 2 mentorias até lá, dia 5/10. Você não vai fazer mais nenhuma prova? Enem? 2 mentorias já fazem muita diferença, principalmente pelos os assuntos que a gente vai falar, né? Se uma mentoria fez um atleta vencer uma luta para o UFC, tem que entender, Madu, que a gente não vai se falar só no dia, né? Ah, aí a CAF, Enem, bora, Madu. Olha a mente já tentando te sabotar. Tem muito chão e vai passar nas 3, né?
Tem muita coisa, hein, ô, Madu. Bora pra cima. Bora pro teu lugar. Liga dois aprovados. O nome do grupo não é Tente Ser Aprovado, é a Liga dois Aprovados já. Vamos pra cima. Quero você lá, hein? Mais alguma dúvida, meus amores? Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então, ó, cuidado com a mente de vocês, se cuidem, não deixa nenhum sabotador vir, trazer desculpas para vocês. Esse é o momento, tá? Esse é o momento. Não chega no final do ano e fala, se eu tivesse feito. Não, façam, se entreguem, treinem, se capacite, a melhor habilidade, porque o desafio está aí. Combinado? Eu estou aqui para potencializar, junto com a doutora Andréia, as habilidades de vocês, mentais e comportamentais. Isso não exclui que vocês têm que trabalhar as habilidades intelectuais, ok? Mas a gente já entende, né? As pesquisas mostram que você não tem como, com habilidade altíssima intelectual, se você não tiver o mental, você não consegue. É igual na competição. Eu passei na OAB no nono período. No nono período eu passei para a OAB. E eu tenho amigas que até hoje elas tentam passar para a OAB, né? Deveria estar fazendo a mentoria. Teve uma que tentou 14 vezes. No início do ano, no meio do ano, no final do ano, já está ali há anos tentando e não passa. Ansiedade, cobrança excessiva, né? Não tem foco, mesmo atuando sem assinar, ela atua, né? Ela é muito boa, mas não quer sentar para estudar para fazer prova. Enfim, são preços que se pagam dentro do processo dessa competição. Eu não quis perder meu tempo. Eu quis extrair o meu máximo potencial o mais rápido possível, porque eu não concordava em esperar 5 anos, estudar 5 anos para depois fazer um curso para fazer a prova que eu acabei de me formar. Na minha visão, cada um tem a sua estratégia. E foi assim que foi feito. Então, assim, aproveite. Boa noite, Madu. Um beijo, tá? E assim que foi o Caio também, né? Claro, Bia, pode falar. Sim, depois do pagamento, você vai ser direcionado para um grupo específico. Sim. O Matheus, que está aqui no suporte, ele vai colocar você já no grupo, tudo direitinho, tá? E aí, na segunda-feira, eu vou ter uma. Isso. Na segunda-feira, vou ter uma reunião com a coordenação, para a gente entender quais são os melhores horários, né, e o dia. E a gente vai colocar lá no grupo para vocês decidirem qual é o melhor dia. A gente já vai começar logo. Boa noite, Nicole. Beijinhos. Fica com Deus. Oi, Manu. Você é atleta de qual área? Boa noite, Ju. Eu que agradeço pelo convite. Qual esporte? Você é da patinação. Foi você, né, Manu, que eu fui na tua sala? Lembro de você. Viu a Ju? Te falei? Aí, Ju, também, ó, da patinação. Por isso que eu lembrei de você e falei lá.
Que legal. Então, o objetivo faz essa primeiro. Já vai te ajudar muito, muito, muito. A sua competição agora, a próxima é a universidade, né? E o que a gente trabalha ali na mentoria, também a gente trabalha na mentoria individual, só que de uma forma individualizada, né? Mas faz primeiro a da liga. A liga já vai te auxiliar muito. Boa noite, Rê. Segundo ano, você vai ser treineira também, né? Isso. Faz a liga. Boa noite, Bia. Olha, que legal, atleta também. Vai sim, Elton. Quantos anos ela tem? 15 anos. Quando vai ser a prova dela? Dia 27/9. Então é legal fazer. Ela tá no primeiro ano, né? Ela tá no primeiro ano. Então, no seu caso, como ela tem um desafio aí bem alto agora, né? Para um mundial, busca a gente aqui e faz uma sessão com ela, pelo menos antes, um processo aí com ela até o dia da competição dela. Você está no grupo, não tá, Elton? Então, chama o Matheus. Ali tá meu telefone, tá ali também. Tá o meu, tá da doutora Andréia. E aí a gente atende vocês aí. Ela tá no primeiro ano ainda. Ano que vem ela vem para a Liga, que é o segundo ano, treineiro. Tá bom? Eu que agradeço. Mais alguma dúvida, gente? Inclusive, agora eu também vou. Ainda vou ter uma mentoria agora. Ainda vou fazer uma mentoria agora com o atleta que vai competir. Tá bom? Então, todas as informações estão lá no grupo. Hoje até meia-noite. Ainda é tempo, tá? Boa noite para vocês. A gente depois vai disponibilizar a gravação, tá bom? E a gente se encontra aí na nossa Liga da Aprovação do Fogo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos.